começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Estamos hoje com o nosso companheiro Vinícius Trindade, que compareceu aqui no estúdio do Espiritismo BH para nos esclarecer sobre um tema: servir a Deus e a Mamon. Tudo bem, Vinícius? Tudo ótimo. Um prazer muito grande participar desse espaço de divulgação da doutrina e do Evangelho. Vinícius, a campanha ecumênica de 2010 não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Por que a importância de se refletir sobre a nossa relação pessoal com o dinheiro? O dinheiro é uma convenção. É uma invenção humana para facilitar até mesmo a vida social. Ele em si próprio não tem a propriedade de ser bom ou ser ruim. No entanto, a partir do momento que o dinheiro começou a ser oficializado, reconhecido como uma unidade de troca, de valorização das coisas, de quantificação, até indicando a qualidade, ele passou a centralizar a matéria, o valor da matéria. Então, quando a pessoa, o espírita, o cristão, ele resolve refletir sobre o dinheiro, muitas vezes ele se constrange, porque no nosso estágio de evolução, a grande, esmagadora maioria das pessoas ainda tem uma relação com a matéria e, por sinal, com o dinheiro, muito ainda conturbada, muito ainda descontrolada. Mas, por outro lado, para a criatura que quer evoluir espiritualmente, ter a centralidade da matéria no valor físico que é o dinheiro, que é a moeda, que é a nota, que é o cartão de crédito, nos dá a possibilidade de poder avançar espiritualmente sem nos perder em toda a materialidade. Então, se a gente tiver a condição da boa vontade, do desejo, da necessidade de espiritualizar nossa relação com esse valor físico que é o dinheiro, nós também teremos, por consequência, uma oportunidade de elevação espiritual. Então é curioso dizer, respondendo à pergunta, que no início o dinheiro foi uma necessidade. E para quem quer avançar espiritualmente, o dinheiro é hoje uma necessidade espiritual. A gente transformar o dinheiro em menos materialidade e mais espiritualidade. Vinícius, Paulo de Tarso escreveu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Comente, por favor. O amor ao dinheiro. É curioso começarmos essa questão com essas duas relações, o amor ao dinheiro. Porque normalmente, poeticamente, subjetivamente, a gente relaciona o amor às coisas mais sublimes. Mas quando a gente faz essa vinculação do amor ao dinheiro, isso causa um certo impacto. E eu acho que desperta a reflexão, porque é exatamente isso que muitas pessoas sentem. Mais sentimento pelas coisas do que as pessoas. É difícil a pessoa reconhecer isso, que ela dá mais valor às coisas, aos objetos, aos bens, às aquisições, às conquistas, do que às pessoas. Mas apesar dessa dificuldade, a gente vê e ouve e percebe as pessoas vivendo assim. Então, mesmo que a pessoa não tenha sinceridade ainda de abrir o coração e poder reconhecer que ela precisa avançar nesse campo, porque na condição de espíritos, a verdadeira vida é espiritual. Por isso, o alerta. Por isso, a importância desse tema e dessa reflexão. Vivemos uma vida de passagem no planeta. Mas o espírito é o imortal e não o corpo.
não as coisas, não as aparências, porque isso a vida física, com todas as leis da química, da biologia e da própria física, transforma. Quando a criatura, então, passa a amar ao dinheiro, ela então inverte uma necessidade que ela tem de ser o crescimento espiritual. Nesse caso, nós vamos agora substituir. Nós não podemos admitir a partir de agora, na nossa reflexão, essa vinculação de amor e dinheiro, nós vamos chamar de paixão. Fica uma coisa mais momentânea. Fica um atributo mais repentino e não definitivo. No budismo, uma das regras nobres, que Buda vivenciou, destacou, foi que o desejo é o causador do sofrimento. Então, o dinheiro por si, ele não é bem e não é mal. Ele não é bom nem mal. O que vai nos importar é essa relação. Então, se a criatura, se o indivíduo, se a pessoa tem a paixão por essa conquista material, ela vai viver de tal modo, ela vai viver de tal forma, que ela vai projetar a sua existência buscando saciar e atender os desejos que estão relacionados à matéria. Só que como a criatura normalmente não consegue satisfazer as suas necessidades materiais numa única existência, pelos mais variados fatores que vão obstar, que vão dificultar as suas conquistas, a possibilidade dessa pessoa viver uma vida de desilusão, de desesperança, de decepção, de desarmonia, de sentimento de vingança, de inveja, é muito grande. Então, se nós, nos reconhecendo espíritos em trajetória evolutiva, nós podemos, na nossa existência, começar a identificar no nosso ambiente, no nosso campo de ação, de movimentação, no lar, no trabalho, na vida social, os legítimos anseios. Quais são realmente as nossas reais necessidades, nos reconhecendo como espíritos. Infelizmente, na nossa sociedade e na humanidade, ainda não se estabeleceu essa percepção da natureza espiritual do ser. Porque quando isso acontecer, e acontece não é de uma hora para outra, de uma maneira surpreendente, impactante, mas acontece pouco a pouco, individualmente, formando a coletividade, a humanidade vai se transformar, o sofrimento vai diminuir e nós entraremos definitivamente numa etapa da evolução do planeta que nós chamamos de regeneração. Ora, regenerar é isso, é reconstruir, é reconstituir. Olha que beleza. Então, o convite que o Evangelho, que a doutrina espírita nos faz, respondendo definitivamente essa segunda questão, é uma mudança, primeiro, de expectativa de vida pautada nos valores reais, nos valores do espírito, e mais objetivamente nos valores cristãos. Porque se fizermos isso, nós viveremos uma vida sem essa ansiedade de parecer, sem essa necessidade de ter, preocupado com as aparências e vivendo uma vida mais interior e profunda e verdadeira. Não é? E você imagina, por exemplo, haver dinheiro em mundos evoluídos moralmente? E por quê? Com certeza, as pessoas que estão nos dando o prazer de nos assistir devem estar felizes com essa pergunta. Principalmente aqueles que não conhecem a doutrina espírita. É uma curiosidade geral, a gente pensar como que deve ser essa relação à medida que o espírito vai avançando. É bom deixarmos bem claro que os planos, os mundos, as colônias,
de existência espiritual, elas são tão mais evoluídas quanto os espíritos que lá habitam. Então a gente pensa no planeta Terra, ele está classificado, ele está categorizado num nível evolutivo que, por isso, possui também espíritos que correspondem a esse nível evolutivo. Pensar em mundos mais avançados é pensar também em espíritos que já avançaram bastante. E aí a gente pensa, o que é progredir espiritualmente? É exatamente ser cada vez menos suscetível às dependências, às necessidades materiais. Então eu respondo humildemente, no meu conhecimento, que o dinheiro da forma que nós conhecemos não haverá nos planos superiores. Eu até trouxe um acréscimo do Livro dos Espíritos para sustentar essa minha opinião. Na segunda parte dessa obra, que se intitula Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, existe ali uma escala espírita. E tem ali a primeira ordem, isso está no item 112. Ali se pergunta sobre os caracteres gerais dos espíritos puros. E olha o que a gente encontra para nos esclarecer. Entre os espíritos puros, nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. E na primeira classe, então, onde estão esses espíritos puros, nós ainda temos os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. A matéria não é pura ou impura, assim como o dinheiro. Mas o destino que a gente dá para ela, nas escalas inferiores, é impuro, ou seja, é indesejável. Gozam de inalterável felicidade esses espíritos, os mais avançados, porque não se acham submetidos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Porque muitas pessoas acham que quando o espírito avança muito, né, se purifica, chega à perfeição, ele fica num estado de ociosidade, né? Algumas pessoas até brincam que se tornam anjos tocando harpas. E olha como que a gente aprende na doutrina espírita a tarefa desses espíritos. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus. Vejam que beleza. Os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Então, quanto mais avançamos espiritualmente, todos os sofrimentos advindos do nosso desequilíbrio de relação com a matéria também vão ser parte do passado, né? E isso para nós é uma notícia feliz, porque se não há dinheiro, não há necessidade de quantificar as coisas, não há necessidade de um intermediário nas relações. A gente pode então intercambiar, trocar conforme as necessidades do espírito. É verdade que Jesus abordou a questão do dinheiro em diversas parábolas? A gente acha que o dinheiro está relacionado à matéria, aos objetos, às coisas. E aí, junto com o dinheiro, normalmente vem muitos adjetivos que estão bastante afastados do que a pessoa espera de ser uma busca espiritual. Mas um mestre em teologia, chama Stênio Barbosa, ele apresentou um artigo em que ele destacou que o dinheiro é um tema espiritual. E quando eu li aquilo, eu falei, como que pode isso, dinheiro ser um tema espiritual, sendo que normalmente a gente tem, principalmente o espírita, um esforço para ter uma relação mais sutil, né? Mais... de menor dependência, né? De menor dependência. Mas ele justificou. E aí ele citou o seguinte, que no Novo Testamento há 215 versículos que tratam a fé, 218 que tratam a salvação e 2.084 versículos que tratam do dinheiro.
falam sobre a questão da posse. E ele ainda foi mais além. Ele diz que das 28 parábolas que Jesus contou, 16 tratam objetivamente do dinheiro. Então é porque Jesus nos conhece muito bem. Como um guia, um mestre, um irmão amoroso que assumiu a tarefa de nos conduzir rumo a planos mais felizes, ele antecipou o momento atual para poder nos chamar a atenção da necessidade de pensarmos e agirmos espiritualmente em relação ao dinheiro. Eu, curiosamente, fui até o Evangelho, a Bíblia, e eu comecei a analisar algumas parábolas. E aí eu fui pegando e listando e reconhecendo as parábolas que Jesus contou, que realmente tem, como toda parábola, uma moral espiritual cristã. Parábola do filho pródigo. Essa parábola chama bastante a atenção, porque um dos filhos pede antecipadamente a sua herança, o seu dinheiro, resolve curtir a vida, pudéssemos usar a palavra de hoje, né? Tem inúmeras experiências, mas tem uma mensagem fundamental na parábola do filho pródigo, é que o mau uso do dinheiro, o equívoco das nossas relações, as nossas experiências, no contexto divino, elas são perdoáveis e elas podem ser reconstituídas. Então a volta desse filho ao seio de sua família, a volta desse filho ao abraço, né, e aos braços de seu pai, é para nós uma mensagem de que é possível aprendermos com as experiências, termos um Deus que nos acolhe e que nos diz assim, olha, você realmente estava meio perdido, mas você se encontrou, então você retorna a casa, né? Então a parábola do filho pródigo é uma que nós estamos aqui lembrando, comentando brevemente, mas existem parábolas simples, pouco conhecidas, como a da dracma perdida. Dracma é uma moeda grega, né, na época, e a mulher que estava realizando os seus afazeres de casa, de repente percebeu que uma das moedas desapareceu, e ela deixa todas as suas atividades para procurar essa moeda. E envolve familiares, envolve os vizinhos, e ela não se sentiu tranquila enquanto não encontrou a moeda. Da mesma forma que a parábola do filho pródigo, existe aí uma mensagem fundamental da volta, do encontro, do reconhecimento, né? Porque nós temos ali o seguinte, da mesma forma que aquela moeda ela era valorosa para aquela mulher, Deus tem por nós o mesmo apreço e nos dá a mesma importância. Parábola dos trabalhadores da vinha, que foram assalariados conforme a hora do dia e depois receberam o seu salário. Parábola do servo devedor, aquele que não teve compaixão com um igual, depois de ter sido perdoado pelo rei, né? Então a gente vê como o amor, vamos dizer assim, que nós chamamos a atenção para usarmos agora a expressão paixão, como que a paixão pelo dinheiro nos faz perder a noção até da justiça e do perdão. Enquanto o rei o perdoou, ele, se ajoelhando aos pés do rei, pediu clemência, recebeu perdão, mas assim que ele saiu daquele encontro, ele encontrou um conhecido, um companheiro que lhe devia. E olha que o rei lhe perdoou 10.000 talentos. E ele cobrou 100 denários, que é muito inferior aos 10.000 talentos. E o rei então o chama e cobra a atitude, né? Dizendo, eu lhe perdoei e você não foi capaz de perdoar um outro por muito menos. Aí tem aquela passagem do rico e Lázaro, nós temos também a parábola do avarento e assim sucessivamente. Dos talentos, né? A parábola dos talentos também envolve, né, a moeda, o dinheiro. Então, como que o Cristo falava sobre isso? Porque certamente ele já identificava que um grande obstáculo para
a elevação, para o crescimento espiritual, é o apego material, não é? E nós não podemos esquecer que esse mesmo Cristo disse que aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Então, a importância dessa reflexão, dessa análise, dessas palavras, é para que a gente possa verificar em quem nós estamos realmente depositando a verdadeira riqueza, não é? O verdadeiro tesouro. Porque ali nós estaremos em espírito e em essência. Vinícius, você poderia agora nos explicar aquela chamada parábola do administrador infiel? A parábola do administrador infiel é uma parábola pouco conhecida. Ela tem um trecho no seu corpo de mensagem que muitas vezes deixa o analisador, né, o interpretador um pouco preocupado. Mas quando a gente considera a intenção do Cristo e da mensagem, fica bem clara a mensagem, né, e qual que é a intenção. Disse Jesus aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como esbanjador dos seus bens. Chamou-o e perguntou-lhe: que é isto que eu escuto dizer de ti? Dá conta da tua administração, pois já não pode mais ser meu administrador. Disse o administrador consigo: que hei de fazer, já que o meu amo me tira a administração? Não tenho forças para cavar, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando eu for despedido, me recebam em suas casas. Então, tendo chamado cada um dos devedores, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu amo? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Disse então: toma tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E o amo louvou o administrador, iníquo, por haver procedido sabiamente, porque os filhos deste mundo são mais sábios para com a sua geração do que os filhos da luz. Então essa é a primeira parte da parábola. Essa parábola está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos de 1 a 13. Impressiona essa história contada por Jesus há 2010 anos. Porque se a gente abre o nosso jornal hoje em dia, se a gente abre os nossos jornais diariamente, nós vamos encontrar situações assim, descritas praticamente dessa forma, em que um ou outro, tentando angariar mais recursos financeiros, resolve burlar a regra, não só a conduta, né, no relacionamento, no campo dos negócios, mas a conduta moral, a conduta ética, né? E aqui, Jesus ainda destaca que os filhos deste mundo são mais sábios para com a sua geração do que os filhos da luz. Então, só esse trecho já justifica a importância da reflexão. O Cristo diz aqui que os homens, a humanidade, é muito sábia e aplica muita sua inteligência para essas questões. São mais sábios do que os filhos da luz. Porque quem seriam os filhos da luz? Os espíritos que estão em estágios mais avançados. Então, no planeta Terra, existe aqui emaranhado os espíritos encarnados, condição de alma, e os espíritos desencarnados, que não se apresenta visivelmente, mas que estão o tempo todo trocando pensamentos, compondo uma rede de comunicação. Esses espíritos de luz, que são sábios, que são inteligentes e que são espiritualizados, tentam nos orientar, né? As religiões dão nome
variados, nomes variados para esses espíritos, né? Anjos, santos, anjos da guarda, mentores, gurus. Só que, de maneira geral, as pessoas não escutam. De maneira geral, as pessoas não se interessam, não se sensibilizam, não percebem, porque é uma questão de sintonia e de interesse ainda. Os espíritos mais voltados para as questões da matéria terão uma dificuldade muito maior de perceber essa influência. Mas olha que colocação interessante. Eles estão aí, tentando transformar a sociedade, nos ajudar, nos intuir. Claro, nós temos que fazer essa transformação, mas não nos falta assistência. E aí o Cristo continua arrematando e transmitindo para nós uma grande lição. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas das iniquidades, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou há de unir-se a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, aqui no início dessa segunda parte, Cristo nos recomenda granjear amigos com as riquezas das iniquidades. Olha, as iniquidades seria um adjetivo para desonestidade, né? Seria algo não desejável. Então, aparentemente, parece que o Cristo está nos recomendando também fazer como administrador ou mordomo infiel, como também essa parábola é conhecida. Mas como a gente sabe que a mensagem do Cristo jamais seria essa, podemos interpretar então esse trecho entendendo que, apesar do dinheiro muitas vezes ser objeto de iniquidades, apesar dos valores materiais serem utilizados para discriminar, para diminuir, para provocar corrupção, desigualdades, nós, cristãos, nós espíritas, temos que fazer disso oportunidade de elevação espiritual. Transformar o dinheiro que muitas vezes é usado como condição de iniquidade em salvação, em crescimento, em avanço espiritual, né? E aqui é interessante que essa parte final, muito conhecida, às vezes as pessoas falam, conhecem, os expositores citam muito nas palestras, e é daqui, dessa parábola que saiu, né? Não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon era um deus dos filisteus. Os filisteus eram politeístas. E o Mamon era o deus das riquezas. O deus que controlava a riqueza daquele povo. Um povo que é contemporâneo do Cristo. Então, quando se fala que nós não podemos servir a Deus e a riqueza, podemos também pensar em não podemos servir a Deus e a outro Deus. Pelos motivos que aqui está bem descrito. A gente não pode amar 2 deuses, porque ou a gente amará um, ou aborrecerá o outro, né? Temos que ter muito cuidado, então, muita atenção, se no nosso dia a dia, se no nosso modo de viver, se nas nossas ambições, nos nossos desejos, o nosso projeto de vida, nós não estamos idolatrando esse Deus menor, Mamon. E enquanto isso, o outro Deus está aguardando a nossa caminhada em direção a Ele, que na verdade é uma direção às verdades, né? Em direção à felicidade, à paz, não ao Deus humano, não é? Porque não é assim que a gente concebe na doutrina espírita, um Deus humano, mas a inteligência suprema, um amor supremo. Toda vez que nós atendemos a esse Deus menor, nós estamos nos afastando do Deus verdadeiro e estamos atraindo, nos aproximando mais de sofrimento. Como todo Deus, Mamon exige idolatria. Então você imagina as vitrines, né? Como que as pessoas se sentem atraídas
por aquele apelo, é uma idolatria a um Deus menor. Mamon exige dedicação. Às vezes a pessoa se dedica ao trabalho, um trabalho rentável, e todo mundo concebe aquilo como natural. Muitas vezes o jovem trabalha 18 horas por dia e as pessoas ao redor acham que aquilo ali é louvável. Mas, frequentemente, uma dedicação tão grande assim à questão material, ao trabalho simplesmente por angariar e acumular riqueza, pode estar fazendo um desequilíbrio nesse plano entre espírito e matéria que nós estamos envolvidos. Então, o Deus Mamon exige dedicação. Quanto mais a gente se dedicar ao dinheiro, nós estamos idolatrando e atendendo a Mamon, né? Então, existem vários atributos dessa divindade menor que nós temos que ter muito cuidado, né? Para a gente não idolatrar o Deus errado. Vinícius, houve uma pesquisa publicada no ano de 2008 pelo jornal O Estado de Minas, que relacionou o dinheiro que se ganha com a sua destinação. Você poderia repassar ou relembrar essa conclusão que foi feita nessa época? Claro. É uma reportagem que vem num momento muito importante aqui do nosso estudo, da nossa reflexão. Porque no início nós dissemos que o dinheiro em si não é bom nem mal. E agora nós temos a oportunidade de buscar numa fonte que não é religiosa, que é jornalística, uma pesquisa, ou seja, a ciência, investigando a relação das pessoas exatamente com o dinheiro. Esse trabalho foi realizado no Canadá, na Universidade British Columbia, e também em Harvard, a famosa Universidade Harvard. E como se não bastasse essas duas universidades renomadas, o trabalho ainda passou pela seleção de uma banca examinadora que faz uma seleção, né, para publicação na revista Science. Então, se foi publicada na Science é porque o trabalho obedeceu à metodologia científica. 632 voluntários participaram desse trabalho, que foi dividido em 3 etapas. E o objetivo era verificar se há uma relação entre como que as pessoas utilizam o dinheiro com a sua declaração de estado de felicidade ou infelicidade. Veja bem, a gente faz a pergunta para nós mesmos, né? Será que há alguma relação no estado de felicidade ou não com o modo como eu lido com o meu recurso financeiro, com o meu salário, com o meu dinheiro, como eu aplico isso, como eu invisto, como eu gasto, como eu guardo? Na primeira etapa, as pessoas participaram de uma entrevista. E nessa entrevista elas tinham que declarar exatamente isso. Como que elas aplicavam o recurso e como que elas se sentiam diante dessa aplicação. E logo na primeira etapa do trabalho foi percebido que as pessoas que declararam compartilhar um pouco do seu recurso econômico, do seu dinheiro com outras pessoas, das mais variadas formas, mas não gastando com si mesmo, se declararam mais felizes. Na segunda etapa, muito criativa, 26 profissionais de uma multinacional receberam no final do ano bônus que variavam entre 3 a 8 dólares, como se fosse uma pequena participação nos lucros. E aí eles foram questionados como que eles aplicaram, como que eles usaram esse bônus depois de tê-lo recebido. E mais uma vez o trabalho demonstrou que as pessoas que gastavam ou 3 dólares ou os 8 dólares com outras pessoas se declararam mais felizes. E na terceira etapa, 46 estudantes receberam em envelopes lacrados um valor que variava entre 5 e 20 dólares. E eles tinham uma missão típica de estudante, de jovem, né? Um desafio, vamos dizer assim. Eles tinham que gastar o valor que estava ali dentro, ou consigo mesmo, ou com outras pessoas. Metade gastariam os valores consigo, comprando coisas para si, outros gastariam com outros, presenteando outras pessoas. Mas o curioso é que eles não tinham muito tempo para pensar. Era até às 17 horas daquele dia. Então, rapidamente, você tinha que resolver.
como gastar, né? Metade consigo, outra metade com outras pessoas. E depois eles responderam um questionário. E mais uma vez, na terceira etapa, sendo realizada de outra forma, aqueles que gastaram com outras pessoas se declararam mais felizes. Então esse trabalho acabou criando, né, divulgando uma conclusão geral, que eu vou ler agora para vocês na íntegra. A maneira como as pessoas gastam seus dinheiros pode ser tão importante para a sua felicidade quanto a quantidade de dinheiro que ganha. Então a gente começa a pensar que essa proposta cristã, essa proposta espírita faz sentido. Porque essas pessoas que participaram desse trabalho não necessariamente eram pessoas religiosas, cristãs. Então, independente da religião, existe algo em nós que responde pela solidariedade, que responde por uma necessidade de superarmos as limitações que a matéria nos impõe. Aí, a gente participa agora da pesquisa pensando assim: quando eu presenteei alguém, quando eu faço esse exercício, quando na casa espírita, que destacadamente é uma casa cristã de auxílio, de assistência, de amparo, de orientação e esclarecimento, eu me dedico a outras pessoas, eu não me sinto feliz? Será que eu realmente não concordo com essa pesquisa? Porque normalmente, quando eu tenho esse exercício de desapego, parece que eu estou atendendo uma demanda interna e parece que eu estou vivendo condizentemente com uma proposta universal, que é amar ao próximo como a mim mesmo. Olha, eu também gosto de ser presenteado. Então, quando eu presenteio, quando eu ofereço um favor, às vezes a pessoa não percebe, mas internamente ela entra num estado maior de harmonia. Eu acredito nisso. Vinícius, para a gente encerrar, eu gostaria que você respondesse a seguinte pergunta: a detenção de recursos financeiros deve ser motivo de culpa? De maneira alguma. Como nós tentamos conduzir o raciocínio, né, despertando pensamentos, o problema não é na posse. O problema não está na posse, nem na quantidade, mas o tanto que isso me representa. O tanto que eu coloco à frente da minha personalidade as coisas que eu tenho. E é uma outra coisa importante, quando o assunto é paixão ao dinheiro, quando o tema é não se pode servir a Deus e a Mamon, isso não é um tema exclusivo para quem tem posse. Porque às vezes a criatura que não tem, ela se martiriza tanto quanto a que tem. O pobre, às vezes, no desejo, na vontade de viver numa sociedade que valoriza esse recurso, ele muitas vezes se constrange, se diminui. Então, a questão não é sentir culpa porque eu tenho, mas sempre saber, à luz do Evangelho, à luz da proposta espírita, que é da progressão da alma, cada um domar esse controle, esse vínculo, como qualquer paixão, deve ser controlada, para que isso não venha trazer sofrimento, dissabores, não é? Para que isso não venha trazer desilusão. Quantas vezes a criatura ela sofre, mesmo tendo muito recurso, pelas consequentes desilusões que ela tem com as pessoas, com as coisas, com o retorno do dinheiro, que às vezes o dinheiro vai e não retorna do modo como a gente imaginou. Então, é algo realmente a se pensar. Agora, a culpa não, porque muitas vezes a pessoa que tem uma boa condição, ela até fez por onde? Pelo trabalho, que é também uma lei divina, a lei do trabalho. Ela fez por onde? E ela também possibilita até mesmo a caridade. O dinheiro que ela tem permite até o bem-estar de outras pessoas, até empregando muitas pessoas. Um grande empresário, detentor de muitos recursos, ele não tem que sentir culpa numa perspectiva religiosa, espiritual, mas ele tem que tomar muito cuidado para não passar uma vida inteira se apoiando nisso,
tendo as pessoas à sua volta, tendo necessidades espirituais, cujo dinheiro poderia trazer uma certa paz, um certo consolo. Curiosamente, ultimamente, nós temos ouvido, lido tantas notícias que demonstram claramente como que as pessoas estão sem um planejamento espiritual. O risco que nós vivemos de nos perdermos no dinheiro, nos perdermos, né, na paixão ao dinheiro, é diretamente proporcional à ausência de uma proposta de existência. E isso o Espiritismo traz de maneira muito clara. Só por trazer a lembrança que nós não somos corpo, somos espírito, isso já é transformador, isso é uma revolução na conduta da criatura. Isso é uma revolução no seu modo de viver, na sua relação em família, na sua relação econômica, social, empresarial. Porque a pessoa que acredita realmente na imortalidade da sua alma, ela passa a ser menos suscetível a determinados problemas. Ela supera, ela não valoriza tanto, ela é uma pessoa mais carismática. Então eu selecionei aqui algumas passagens recentes para a gente pensar e para embasar um pouco a preocupação que nós temos que ter. Recentemente, um pai, juntamente com seu filho, foi suspeito de mandar matar o próprio filho por causa de um prêmio de Mega Sena. Então vocês imaginam, o filho ganhou o prêmio, 28 milhões, e o pai, juntamente com o irmão desse ganhador, projetaram, né, criaram esse desejo de substituir a existência daquele familiar pelo valor econômico. Recentemente, em João Pessoa, uma loja publicou uma liquidação de TVs de plasma, né? Aproveitando até a aproximação dos jogos, né? E as pessoas se feriram, né? Então, 50 pessoas se feriram naquela correria, inclusive uma senhora de 67 anos. Aí a gente fica pensando, né, como que um convite como esse mobiliza. E tantos convites que a gente recebe para a questão do espírito, às vezes não imobiliza tanto. O Instituto Onipool dos Estados Unidos fez uma entrevista com 2.000 mulheres e identificaram que mulheres passam 3 anos da vida comprando de tudo. É claro que a gente sabe que não são só as mulheres que compram, mas é o resultado da pesquisa. Passam 400 horas por ano na atitude, né, dedicando-se às compras. Fazem 301 visitas às lojas, num ano apenas. Então, como esses exemplos, a gente vai vendo como que realmente o tema exige uma reflexão. Nós agradecemos a você, Vinícius, por sua participação, viu? Eu que agradeço, um prazer participar do site, né, dessa iniciativa, Espiritismo BH, e espero ter contribuído para transformação de todos nós, né, rumo a um patamar mais feliz no progresso dos espíritos. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!